Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma prosa com Betaglia. E a prosa de hoje vai ser uma prosa fantástica, como tem sido as prosas aqui que nós temos trazido. As pessoas vêm para compartilhar o conhecimento, as suas experiências de vida, tem sido fantástico. Gente do bem, muito bacana mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é a arte de desenvolver pessoas e negócios. Nós sabemos que as habilidades de liderança são necessárias em qualquer negócio para ter sucesso. Seja empreendedor, gerente ou colaborador que deseja alçar voos na organização, o estilo de liderança certo é essencial, fundamental para alcançar seus objetivos de negócios. Liderar é uma arte. Desenvolver pessoas treinando-as nas habilidades e competências corretas faz a diferença. E neste mundo onde as transformações e mudanças são constantes, os líderes artistas são difíceis de serem encontrados. Há uma tremenda oportunidade e satisfação em liderar e desenvolver as pessoas de uma equipe. Ao desenvolver efetivamente as pessoas ao nosso redor, provocamos excelência em uma série de maneiras impactantes e de longo alcance. Desenvolver outros é uma importante função da liderança eficaz. E ao desenvolver pessoas, desenvolvemos os negócios. É uma arte, não é? E para refletir comigo sobre esse assunto, terei o privilégio de prosear com meu amigo Marcos Campos. Oi, Marcos, meu amigo, que honra, que orgulho tê-lo aqui presente na prosa com Betaglia. Meu amigo, seja bem-vindo. Paulo Bertaglia, obrigado pelo convite. Faz muito tempo que a gente está organizando essa conversa, né? E eu queria, de maneira bastante humilde, né, de compartilhar um pouquinho da minha trajetória profissional, né, nessa temática tão importante, a arte de desenvolver pessoas e negócios, né? Não dá para a gente falar dessa arte, né, sem percorrer um pouquinho da trajetória profissional. Então, não sei se você conhece todo o meu histórico, eu sou engenheiro de formação pelo Mackenzie, depois fiz o MBA executivo na BSP, iniciei um mestrado de economia na PUC com Sorbonne e fiz na minha vida profissional de maneira muito rápida, né? Fui pulando estágios, steps ali, comecei minha carreira na Delphi e na General Motors, depois fui para a Embraer, que foi onde eu tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo nas duras negociações que passamos lá, né? E lá eu construí a minha carreira, desde comprador a gerente sênior, com 28 anos, um dos gerentes mais novos lá. Eu tive a oportunidade de liderar uma equipe que tinha 60 pessoas, comprava quase R$ 1 bilhão, e tinha muita gente na equipe que tinha de Embraer o que eu tinha de idade, né? Então, ali eu fui forçado de maneira empírica, né, maneira espontânea, de aprender a liderar um grupo tão heterogêneo, com idades diferentes, mulheres e homens, gente em todo o Brasil, espalhado nas plantas. Então, ali foi um ponto, acho que, crucial para aprender a desenvolver pessoas, né? Depois disso, fui ser diretor na Airbus, fiquei 2 anos na Airbus, e há 8 anos eu montei a minha empresa, né, de consultoria, representa a Fundação Dom Cabral, que foi onde eu aprendi a desenvolver negócios. A gente tem uma série de parceiros, empresas de todos os setores, todos os portes, e eu consegui observar algumas características, né, dos empreendedores, dos gestores de sucesso, das médias empresas espalhadas aí pelo estado de São Paulo, né? Um desafio grande foi fazer uma passagem tanto de supply, porque eu também vim dessa área de compras e supply chain, para a área de vendas, esse foi um desafio, e o outro, né, como na introdução você já comentou muito bem, de passar da função de colaborador, de gestor para empreendedor. São mindsets empreendedores diferentes, você pode empreender para os outros nas empresas, mas empreender no seu negócio, fora dos portões corporativos, tem uma outra dinâmica, né? Então, isso é bem interessante. Só fazendo esse parênteses. Quando a gente fala de a arte de desenvolver pessoas, né, eu acho que tem algumas características, algumas dicas aí, né? A primeira questão é você liderar com visão, né? Nem todos de um grupo, de uma comunidade, de uma equipe, têm uma visão clara para onde a empresa vai. Então, o líder, né, tem que ter essa capacidade de entender o contexto onde a empresa está inserida e transcrever isso
e dar esse norte, né, esse norte de médio e longo prazo para a equipe, gerar propósito, gerar comprometimento da equipe para com aquela visão futura. Né? Essa acho que é uma primeira característica aí na arte de desenvolver pessoas. Uma outra, eu acredito que é sempre você desafiar o time, tirar do status quo, da zona de conforto, provocar reflexões, né? Fazer com que as pessoas não acomodem ali só para, vamos dizer, cumprir com a missão principal, mas ir naquele além, né? Aquela ousadia, aquela inquietude, né? Que eu acho que as pessoas têm que ter no trabalho, seja ele no mundo corporativo ou no próprio negócio, né? Outro ponto, né, o terceiro ponto que eu acho que é bacana é a gente sempre fornecer conteúdos, cursos, desenvolvimento para a equipe, né? Porque uma coisa é de maneira empírica você aprender e a outra é você dar ferramentas, dar mecanismos, metodologias, né, para as pessoas. Eu acho que isso acelera e traz bons resultados para os negócios, né? E por fim, eu acho que é a transparência, né, na liderança e o feedback real time. Não adianta você esperar ali aquela avaliação de competências anual que a gente põe no sistema, né? Eu acho que feedback tem que ser real time. Ele acabou a reunião, a gente já fala, olha, podia ter melhorado isso, podia ter ido por esse caminho, ou foi muito bem isso, reconhecer, né, o que é positivo também para valorizar o time. Então, eu considero essas 4 características principais aí na arte de desenvolver. Então, primeiro, dar um norte, uma visão, né, para gerar propósito e compromisso. Depois, desafiar, provocar e tirar a equipe sempre da zona de conforto, dar ferramenta, dar mecanismos, dar conteúdo para a equipe, né? E, por fim, essa questão de lidar e liderar com transparência e feedback, né? Para, de maneira que a melhoria contínua seja no dia a dia, na rotina. Bacana, gostei muito aí da sua definição, dos aspectos e a perspectiva que você colocou, né, Marcos? Porque, apesar de tudo, e eu te conheço já faz algum tempo, e nós, ainda que um pouco distantes, né, eu aqui em Itatiba e você aí em São José, né, a gente vem dialogando e conversando e você é merecedor desse sucesso que você está tendo, e esses elementos que você coloca são elementos cruciais, realmente, e eu entendo que você faz isso, porque você tem essa visão, você dá feedback, você se relaciona com a pessoa, tem uma característica objetiva, pragmática e comunicação que é fundamental nesse processo todo, e a gente não encontra muito isso nas organizações. Nós temos, muito se fala, né, Marcos, de que não tem espaço para aqueles líderes que são impositivos, exigentes, mas nós estamos vendo que as organizações ainda têm muito disso, né? Há uma tendência em mudar, em partir para essa característica que você está falando, daquele líder muito mais carismático. Tem que tomar um certo cuidado também com o líder carismático, porque não dá para ficar batendo no ombro a todo momento, né? Mas é a crença, é a confiança, é a credibilidade. Eu queria explorar um pouco mais, o Marcos, o aspecto aí porque você falou do líder em relação às pessoas, né? Nessa formação das pessoas também tem um aspecto cultural da organização e como as pessoas enfrentam e entendem a característica dos líderes e os desafios que esses líderes têm de poder compor e trazer para a organização esse desenvolvimento, né, porque aí tem um aspecto interessante também. A gente fala de treinamento, né, mas o treinamento tem que ser na hora certa, né? E o líder ele tem que entender quando é que o funcionário precisa do treinamento, nem antes nem depois, né? Ou seja, se for muito antes, ele vai esquecer o que aprendeu. Se for depois, já passou, né? O que você tem a me dizer sobre essas características, Marcos? Eu acho que o primeiro ponto que você comentou, muito interessante, que não pode ser o líder ali que é o amigo que faz o churrasco no fim de semana, tem que separar muito bem a vida pessoal da profissional, né? Eu acho que isso, apesar de ser difícil para algumas pessoas, eu na minha carreira executiva e de empreendedor sempre separei bem, né? Assim, sempre tentei colocar cada um no seu lugar ali, apesar de ser carismático, empático, dar apoio e ter relação com o time, clientes, enfim. Então, acho que esse é um primeiro ponto que é bem interessante. O outro sobre dar o treinamento, dar o mecanismo no momento certo, né? Claro, todos os profissionais têm aí a sua maturidade, o seu nível de maturidade,
e o líder tem que ter também uma visão, ferramentas, né, em que você consiga fazer um bom assessment ali para identificar as competências, o desafio da pessoa, como que é o perfil da pessoa em relação ao perfil da função, né, da missão empresarial que ela está trabalhando, para realmente você não encaixar, às vezes, um curso, um MBA executivo para um menino, né, que se não tiver preparado vai absorver muito pouco e vai ser um desperdício de tempo e recurso, né, para a empresa e para a pessoa. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que fica ali 10 anos na mesma função e não tem nenhum tipo de provocação ou de conteúdo novo, também se acomoda. Então, acho que ter um bom processo de assessment, né, de avaliação de competências, construir um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual, alinhado ali com o momento da pessoa e com o desafio da função, é fundamental para o líder dar exatamente o remédio para aquela questão, né? Seja ele preventivo ou corretivo, né? Porque o remédio pode ser tratar as duas questões, né? O ideal é que o líder sempre trate de maneira preventiva, né? Identifica gaps e atue antes, né? E identifique oportunidades de melhoria ou aceleradores de carreira e de resultados e também lide antecipadamente com essa questão, né? Bacana. E uma das características que eu olho muito no aspecto de liderança, o Marcos, principalmente porque nós estamos vivendo hoje num mundo de muita complexidade, muita mudança, incerteza, ou seja, o americano chama de VUCA, né? Nós já estamos falando desse mundo VUCA extremamente volátil aí, é a capacidade que as pessoas têm, tanto do ponto de vista de liderança como do ponto de vista de liderado, ou seja, a capacidade de criar e de se adaptar, ou vou mais longe, de se reinventar, trazendo valor agregado, não só para a organização, porque a partir do momento em que eu contribuo com a organização, aliás, contribuição é uma palavra-chave quando nós falamos na arte do desenvolvimento, né? E essa contribuição, muitas vezes, as pessoas não enxergam dessa maneira, o que dificulta o trabalho do líder. Ou seja, o líder, muitas vezes, ele pode ser um líder pragmático ou mesmo carismático, que tem o objetivo de criar um processo colaborativo e de equipe, né, com empatia e tudo mais, mas, às vezes, se vê dificultado porque as pessoas não entendem esse processo de um mundo mais evoluído. Eu queria explorar no segundo tempo a parte da humanização da organização, então vou usar o termo agora, mas essa característica de adaptar-se e de reinventar-se, Marcos. Eu queria que você tocasse um pouco nesse tema, porque isso é uma bela de uma contribuição e consequência para a sua carreira, né? Exato. Eu acho que eu acredito que realmente nunca estive numa zona de conforto por muito tempo. Sempre me desafiei, me provoquei e com a equipe, com todos os pares, colegas, sempre estimulei, né, para que a pessoa não fique ali na zona de conforto e inove. Com o advento da pandemia, a gente foi meio forçado, né, todos nós, a flexibilizar muitas das questões, né, tanto na relação do trabalho, na relação com os clientes, mesmo na relação regime de trabalho. A gente tinha, em 2020, a gente teve 2,5 milhões de novos CNPJs, né, novas empresas sendo abertas num horizonte aí de 11 milhões de empresas, né, quase 25% de crescimento em um ano, fruto da pandemia. Então, muitos dos profissionais que estavam ali naquela zona de conforto e que não entenderam aquela visão de transformação, de atualização do líder, foram forçados, né, pelo mercado, pela pandemia, a mudarem o regime de trabalho, a maneira de trabalhar o produto. Então, o ideal é que o liderado, né, tenha esse perfil de mudança antes do mercado forçá-lo a mudar, né, porque é muito mais traumático uma mudança forçada, né, uma demissão, do que ele se antever, se preparar e, eventualmente, antever, né, se antecipar essa questão. E quanto a essa questão de arte de desenvolver negócios, né, eu acho que empreender, né, empreender é a arte de você tirar um projeto do zero, um projeto que gere valor, né? Um projeto que gere valor não só financeiro, mas para a sociedade, para os stakeholders, né? E como que você, quando a gente já está falando, estou falando um pouquinho aqui da arte de desenvolver negócios, né? Eu acho que a primeira questão é essa: quando a gente vai empreender, né, ou seja para a empresa, ou seja como empreendedor, né, individual, microempreendedor, ou montando um negócio,
A primeira questão é a gente identificar uma demanda reprimida, um problema, uma grande questão do consumidor ou do mercado para você criar, né, uma solução que facilite essa temática, esse problema, né? E a outra questão... Marcos, eu queria fazer o seguinte agora, meu amigo. Está fantástica a nossa prosa aqui, muito bacana. E você entrou na parte de desenvolver negócios, logicamente utilizando as pessoas contribuindo, tendo os seus treinamentos, tendo as suas habilidades, competências e tudo mais. Eu queria fazer aqui um breakzinho, tomar um café, uma água, e aí nós vamos para o segundo tópico, onde a gente vai explorar mais esse lado. Pode ser, Marcos? Combinado, já estou com um café em mãos aqui. Maravilha. Marcos, meu amigo, essa prosa está fantástica, muito bacana. Eu gosto muito de chamar esse assunto de liderança para a nossa conversa, falar sobre ele. Nós tivemos aqui alguns bate-papos sobre liderança, inclusive o Paulo Eduardo de Campos Fará, que assessora lá em Embraer. Não sei se você chegou a conhecer o Paulo Fará. Conheci um amigo, uma pessoa muito boa. Ele foi mentor de diversos executivos na Embraer. Todo mundo gosta muito dele. Olha só que bacana. O Paulo vai ter que assistir aqui, né? O Paulo, ele foi o meu mentor na IBM em 1977. Que legal. Ué, ontem, quase ontem. Quase ontem. E eu consegui resgatar o Paulo e trazer aqui para a prosa. Meu amigo, vamos continuar conversando. Aí você tinha começado a desbravar o assunto dos negócios, né? Vamos seguir com ele? Vamos lá. Eu acho que só retomando, né? Você pode desenvolver negócios para empresas, né? Como colaborador, como gestor, como líder, e desenvolver negócios como empreendedor, seja micro, né, pequeno empreendedor, ou uma empresa pequena, média. Então, nessas duas vertentes, né, que você pode trabalhar. Agora, a mentalidade empreendedora, ela é a mesma, né? Você tem algumas características ali como empreendedor, né, que são comuns, né? São comuns. E, por exemplo, a resiliência, né, você, por diversas vezes, vai errar, e você tem que ter persistência, né, resiliência para continuar, né? Uma outra característica importante nesse perfil, né, nessa mentalidade empreendedora, voltando para o primeiro tópico, que é a liderança com visão, né? Tem que ter sempre uma visão, se antever, se planejar, ter organização e disciplina, tem que ter, né, organização e disciplina, tem que ter ali o seu plano, o seu to-do diário, o seu to-do semanal, a listinha de afazeres ali. Tem que ter ambição, né? Eu acho que é a questão da inquietude, de querer evoluir, e ambição é diferente de ganância, né? Não é conquistar e evoluir a qualquer preço e passar por cima dos outros, mas não, você ter uma meta futura de crescimento para a empresa, para você e para o seu time, né? E autoconfiança. Se você também não tiver uma autoconfiança no seu produto, na sua empresa, não vai dar muito certo, né? Ou vai durar pouco. Então, essas são algumas características, né? Eu acho que desenvolver negócios, né, significa você atender uma demanda reprimida, uma necessidade de mercado numa determinada região, né? Esse é o primeiro ponto. Você ter uma solução, desenvolver um produto ou um serviço, né, para esse novo público, e se diferenciar em relação ao mercado, né, com essas novas soluções. Então, para mim, são pontos-chave. Não adianta você ter um produto maravilhoso que não se encaixa no mercado, ou seja, não tem uma necessidade, uma demanda reprimida. Isso acontece muito com startups, né? Muitos empreendedores se apaixonam pela ideia, pela solução e esquecem na outra ponta do mercado, né? E inovação é gerar valor na ponta. Se você não gera valor, mesmo que seja inovação incremental, não é uma inovação. Você tem um bom projeto, uma boa ideia, mas você não está gerando valor. Então, eu acho que são os 3 pontos-chave, né? E, além disso, você tem que, para um empreendedor, né, para desenvolver negócio, não adianta ter a ideia, como eu comentei. Você tem que ter a ideia, tem que planejar e tem que executar. E o que acontece muito, a gente vê isso nas empresas pequenas e médias, que até chegam num patamar muito bacana, né, de negócios, é que a empresa cresce de maneira desordenada e de maneira empírica. A grande maioria das empresas que a gente visita, e são algumas centenas por ano, fazem a gestão do negócio, muitas das vezes, pelo saldo bancário. Então, quanto entrou, quanto gastou e quanto sobrou. Não tem um plano estratégico, não tem um plano de negócios, não tem indicadores, né? Eu acho que essa é uma questão que... E a empresa chegou num patamar, poderia talvez ter chegado além daquele patamar se tivesse
não atuado tão empiricamente, né, por tentativa e erros. Se tivesse planejado, se tivesse se capacitado, se organizado mais, poderia ter ido muito além, né? Muito bacana, fantástica aí a sua contribuição, Marcos. E tem um aspecto interessante. Nós estamos vivendo nesse momento aqui, ou já faz algum tempo, a briga por talentos, a guerra por pessoas, por colaboradores, por líderes. E tem um ponto, Marcos, que a mim me chama muito a atenção, principalmente dentro desse contexto da economia digital e da velocidade que as coisas acontecem. E por que me chama a atenção? Porque os ciclos são muito curtos, e os ciclos são curtos em tudo, desde o seu aprendizado, ou seja, o que é que você vai estudar, o que você vai aprender, até no lançamento de um produto, por exemplo. E quando nós somos empreendedores, e aí você trouxe, inclusive, o ponto das startups, não necessariamente ser uma startup, mas o empreendedor ele não pode ser uma pessoa que apenas saiba produzir, ou saiba vender, ou saiba comprar, né? Logicamente, ele pode se rodear de pessoas que tenham esses talentos, mas ele precisa ter, o que você falou lá em princípio, inclusive foi o primeiro ponto que você colocou, ele precisa ter uma visão, né? A visão de negócio, para onde ele quer ir e tal, mas ele precisa ter um conhecimento generalista das diversas coisas. E aí, eu queria trazer um outro assunto, que talvez seja um desafio na liderança, Marcos, que nós falamos muito do mundo digital. Nós falamos, hoje as empresas estão implementando os robôs colaborativos, a impressão 3D, ou seja, nós estamos caminhando, e aí tem até o rótulo da indústria 4.0, bastante utilizado, mas infelizmente muito mal compreendido. As pessoas acabam definindo a indústria 4.0 como um elemento de negócio. Não é alguma coisa que suporta o negócio à medida que o negócio precisa. O que eu queria conversar contigo, explorar contigo, como é que fica as pessoas, ou como ficam as pessoas dentro desse contexto evolutivo que nós estamos tendo agora. Ou seja, fala-se muito em humanização. Tem algum que fala até de humanização 4.0, né? Ou seja, tudo é 4.0. Como é que você enxerga essa dicotomia, esse contraste? Por um lado, robotizando, e por outro, as empresas falando da humanização. Como é que você enxerga isso? Certo. Eu acredito que a inovação e a digitalização é um caminho sem volta, né? A tendência é que só cresça, em alguns setores mais, outros menos, né? Mas eu acho que esse é um tema que não tem como voltar atrás, até por uma questão de competitividade, de ganho de escala, né? E aperfeiçoamento do trabalho. A gente tem vários clientes que estão fazendo gestão de equipes remotas, e esse é um grande desafio, cada um na sua casa, com o filho passando atrás, relação mais fria, porque não tem ali aquele cafezinho, aquele momento que tinha no escritório, né? Então, o que os nossos clientes têm feito? Eles têm criado rituais, têm criado um happy hour virtual, têm criado algumas eventos virtuais ali, mais descontraídos, mais informais. Tem um cliente nosso que usa uma solução, uma ferramenta, né? Que chama Discord, que é para quem joga jogos, que cria salas e ambientes, eles deixam ligado o dia inteiro em casa, como se estivesse na mesma sala. Então, a pessoa está ali conversando, está junto ali, então isso dá uma humanizada um pouco maior nas relações do trabalho, né? Agora, quando a gente fala da relação dos trabalhos com os stakeholders, né, clientes e fornecedores, a gente faz décadas que fala do SRM, fala do CRM na outra ponta, né? Eu acho que nada vai substituir a relação humana em sua plenitude, né, de maneira completa. Sempre vai ser necessário o olho no olho, sempre vai ser necessário o cafezinho, talvez um mix de tempo menor, né, do que era no passado, que a gente pegava o carro, andava 2 horas para fazer uma reunião de meia hora, né, ou 40 minutos, mas eu acho que vai ser insubstituível. A questão é, quando a gente fala de cliente, a gente seja humanizado, ou seja, digitalizado, oferecer aos nossos clientes uma experiência única em qualquer canal, que o pessoal chama de omnichannel, né? Você ter múltiplas canais ali de contato com o cliente, na relação com o cliente, mas oferecer uma experiência padrão única e de qualidade, né? Então, acho que isso, olhando para os clientes,
tem que ser levado em consideração. Não adianta você colocar bot para tudo, tem assuntos que vão ter que humanos conversar, né? Agora, muitas das transações que a gente realizava antes, que eram humanos que lidavam, podem ser robotizadas, né? Exemplo de gerar novas senhas, gerar, enfim, um novo documento, e coisas que podem ser digitalizadas, né? Então, eu vejo essas duas questões, do lado da relação do trabalho com as equipes, dá para recriar rituais, né? A gente trabalhar rituais ali de relação. E eu acho que o home office também, muitas empresas estão adotando ele como estratégia até de redução de custos, né? Teve empresa que eliminou aí 70% do escritório do custo, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado na relação do trabalho pessoal profissional, a questão de você, às vezes, não dar a estrutura adequada para a pessoa, né? Tem empresas que ofereceram, por exemplo, cadeira para os colaboradores, internet, um auxílio internet, né? E tem empresa que não fez nada, enfim. Então, eu acho que no lado da relação do trabalho, você tem que criar rituais para tentar aproximar e manter a liderança mais próxima, né? Senão fica uma rotina muito insana ali, misturando o lado pessoal com o profissional. E com os clientes, né? Eu não acredito que vai ser substituído a questão humana, acho que vai mudar, sim, o mix, né, de pontos de contato, mas também o empreendedor, o empresário, né, tomar muito cuidado com o que ele oferece de experiência nos múltiplos canais de atendimento e contato com o cliente, né? Que bacana, fantástico. Marcos, você sabe que eu gostaria de até fazer um comentário aqui, abrir um parêntese, né? A Prosa com Bertaglia, ela começou muito concentrada na parte de logística e supply chain, e depois nós fomos enveredando por outros caminhos, até a pedido das pessoas. Olha, poxa vida, eu gostaria de me desenvolver um pouquinho mais aqui ou ali. E aí eu comecei a trazer os amigos e o pessoal falava, olha, Paulo, eu gostaria de falar de liderança. As mulheres, como é que as mulheres, né, estão se sobressaindo no mercado, a diversidade, né, tecnologia, mundo 4.0, indústria 4.0, tem muita coisa disso, machine learning e tal, finanças, vendas, nós fomos variando. E você está trazendo um assunto muito interessante aqui, porque nós estamos tocando exatamente o aspecto comportamental das pessoas dentro da organização, seja ele pela perspectiva da liderança, ou seja, pela perspectiva do liderado, né? O Marcos, eu gostaria, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, ela é fantástica, né? Ou seja, a gente marca 30 minutos para o pessoal ter tempo de assistir mais prosas, né? Já estamos chegando aqui na prosa 200, né? Já temos quase 200 prosas. Marcos, eu queria que você, pela perspectiva aí do líder, do liderado, porque o que você falou no início, principalmente aqueles 4 pontos, o que o líder precisa ter, né? O que eu queria que você finalizasse agora é como o líder busca essas qualificações, porque ele não nasceu pronto, né? Ele vai ter que desenvolver isso. Qual o seu conselho aí, rapidinho? Certo. O líder, eu acho que ele é construído. Claro que tem algumas características que vêm na personalidade, no perfil, mas você pode desenvolver tanto soft skills como os hard skills. Aí eu acho que a primeira questão é o líder primeiro se autoconhecer. Ele tem que saber quais são os principais gaps, ele saber onde ele pode melhorar, tem que ter humildade, descer um pouco aí do pedestal para, né, reconhecer pontos de melhoria. E esses pontos ele tem que suprir tanto com conteúdos, treinamentos, mecanismos, quanto reforçar na própria equipe, né? Antigamente tinha um líder que tinha medo da sombra da equipe e cortava o pescoço, às vezes, do melhor funcionário dele, porque, né, tinha habilidades que o funcionário tinha que ele não tinha. Hoje em dia, pelo contrário, a gente quer ter na nossa equipe pessoas melhores do que a gente, né, para poder, né, acelerar, tracionar o crescimento da empresa e o nosso pessoal também. Então, acho que o primeiro ponto é se autoconhecer para buscar ferramentas, soluções, conteúdos, cursos, e o segundo é você ter uma equipe que complemente, né, esses gaps aí, e muitas das vezes você complemente o gap da sua equipe, para que todos cresçam de maneira conjunta em prol da organização e da sociedade, né? Uau, Marcos, meu amigo, fechou com chave de ouro, ok? Marcos, Obrigado, muito um, obrigado. um abração para você, né?
aqui distante, né? Muito obrigado, gratidão enorme pela sua participação, contribuição, acho que o seu compartilhamento aqui foi fantástico, né? E nós nos veremos em breve. Um Eu que abração. agradeço, eu agradeço pelo convite. Um abraço a todos. Obrigado, Paulo. Um abraço. Tchau, Marcos. Ao infinito e além.